Então vamos lá, Gênesis capítulo 21 e versículo 9. Diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Pai querido, fale conosco nesta noite, Senhor, que o homem não fale, que a carne não se manifeste, que tudo seja obra, graça e poder do Espírito Santo. Deus, eu sei que todos nós estamos aqui, enfrentamos um desses gigantes. Ninguém aqui está deixando de enfrentar um desses gigantes. Há alguém aqui que pode estar enfrentando 2 deles, 3 deles. Há pessoas que podem estar enfrentando todos esses 5 gigantes. E eu quero declarar que, como Davi derrubou Golias, esses gigantes cairão nesta noite em nome de Jesus. E aqui estará saindo um povo livre de opressão em nome de Jesus. E todos digam amém. Queridos, existem alguns gigantes emocionais que nos fazem frente, que se colocam na nossa frente e nos impedem de romper. E por causa desses gigantes, a nossa vida fica estagnada, parada, ano após ano. Por causa de um desses gigantes, a gente chega num limite, nunca ultrapassa aquele limite, é como se fosse uma cerca. Esses gigantes aqui, eles são enviados pelo reino das trevas para nos fazer frente, para a gente não prosperar, para a gente não ser feliz, para a gente não ter alegria, para a gente não ter harmonia, para a gente não parar numa igreja. Esses gigantes aqui, eles podem fazer da nossa vida inteira um inferno. Um inferno. São gigantes que podem nos afrontar desde o ventre da nossa mãe até o último suspiro de vida que a gente tem. Então por isso é importante a gente desmascarar esses gigantes. Enquanto eu vou falando, você vai vendo aí, esse é o gigante que me afronta, esse é o Golias da minha vida, e hoje eu quero vencê-lo, quero começar a vencê-lo. E esse primeiro gigante que eu quero falar com você é o gigante chamado rejeição. As pessoas, elas são rejeitadas. Nós somos rejeitados muitas vezes desde o ventre da nossa mãe, quando o papai ou a mamãe vai ver o exame para saber o sexo e diz: não era esse que eu queria. Pronto, alguém já foi rejeitado no ventre da sua mãe.
Que todos nós sabemos que a criança, a partir do 3º mês, ela já recebe toda a impressão da mãe e do pai, do ambiente que está em volta. Por isso é importante que toda gravidez ela seja rodeada de um clima de paz e de tranquilidade da família, porque a criança pode receber rejeição ali já. O simples fato, muitas vezes, de uma mãe falar: meu Deus, que gravidez é essa? Está acabando comigo. Já está rejeitando aquele ser e ele está sentindo lá dentro aquela rejeição. Muitas vezes nós já saímos do útero de nossa mãe acompanhados por esse gigante. E muitas vezes nós somos criados por esse gigante chamado rejeição a vida inteira. E a nossa vida trava, e a nossa vida amarra. Porque se o gigante nasce com a gente ele cresce. As pessoas são rejeitadas muitas vezes no relacionamento amoroso, são rejeitadas por causa da condição social, uns são rejeitados por causa da sua raça, outros são rejeitados por um problema físico, outros são rejeitados por serem chamados e considerados de feios. Outros são rejeitados por morar em determinado bairro. Outros são rejeitados por causa de roupas fora do convencional que usam. Uns são rejeitados por causa da sua religião. Outros são rejeitados por causa da sua origem humilde. E o próprio Jesus o foi. Quando disseram para ele: poderá sair alguma coisa que presta de Nazaré? Ele já era rejeitado pelo lugar que ele nasceu. Muitas pessoas podem ser rejeitadas por causa da baixa cultura ou da sua linguagem. Os motivos de rejeição são milhares. A dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar na vida. Eu acredito que é preciso trabalhar muito, mas muito duro para evitar ou aliviar a dor emocional do que uma dor física. Eu sei que é difícil para você quando você ouve isso, mas só sabe que a dor emocional dói muito mais do que uma dor física, uma dor na coluna, uma dor assim, quem passa por uma dor emocional de uma rejeição. Chegou aqui, esses tempos atrás, seguidamente, uns 3 pais com filhas adolescentes, e essas moças cortavam com gilete, retalhavam o seu braço inteiro. Primeiro o pai me mandou via WhatsApp as fotos, era de dar ânsia. A filha se cortando. Aí chegou aqui, e aqueles pais com cara de espanto, e eles: apóstolo, o que eu faço? Minha filha tem tudo bom e do melhor, por que está fazendo isso? Passa as madrugadas na frente do Facebook, onde ensina a fazer esse tipo de automutilação e se cortam. E eu falei com uma daquelas moças, disse: filha, por que você se corta? Ela olhou para mim e disse: é para eu me acalmar. Você já pensou você se cortar para se acalmar? Você já imaginou o tamanho da dor emocional? Para ela se cortar não doía nada, o que doía era o emocional. Aí uma outra eu perguntei: filha, por que você se corta? Ela disse assim, ela usou bem esse termo, ela disse: é para acalmar o demônio dentro de mim. Esse demônio que ela estava falando provavelmente não era um demônio, era a dor que ela sentia, talvez a dor de uma rejeição. Então a dor emocional você tem que entender quando você lida com seu filho que diz que está doendo a emoção, quando tua mulher diz que está doendo a emoção, quando teu marido diz que está doendo a emoção, entenda que aquela dor pode ser muito maior do que uma facada física, do que uma topada, do que uma dor de rins. É muito sério a dor emocional. E acontece que todo mundo enfrenta rejeição aqui ou ali, hoje ou amanhã, mas quando chega a hora em que temos que enfrentar esse gigante, ele sempre vem acompanhado de muita dor, muita dor, muita dor. Como é difícil lidar com uma dor que não está localizada em qualquer parte do corpo humano.
Quando a dor está localizada numa junta, quando ela é resultado de uma inflamação, então os médicos pesquisam para saber onde está o ponto de origem dessa dor e ali fazem o tratamento com analgésico, medicação, antibiótico para o alívio dessa dor. Mas e quando essa dor não está localizada no físico? Aliás, ela é muito mais forte do que a dor física. Mas o que fazer quando está doendo muito? Só que não existe um ponto físico de origem da dor. Qualquer pessoa que já experimentou esse sentimento de rejeição sabe perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Dói, dói e dói. É um gigante que tortura e faz doer. A rejeição, ela pode atacar uma pessoa enquanto ainda está no ventre materno, como eu disse. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes da rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejavam uma menina, mas descobrem que o novo bebê era um garoto, ou ao contrário. Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência e de inabilidade pode experimentar rejeição. Esses dias, um pastor estava me contando que alguém da igreja dele, um filho, nasceu com um problema lá, eu não lembro qual é o problema, e o pai então estava fazendo muita piada com aquele defeito físico do filho, e estava fazendo muita gozação, e falando muito, e brincando, e não sei o quê, e o pastor falou para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele disse assim, porque ele vai enfrentar isso na escola, e eu já estou preparando ele para isso. Ele vai ser rejeitado na escola, eu já estou rejeitando ele agora. Mas que doideira! Às vezes a gente não sabe, não estudamos, somos psicólogos, não lemos, não estudamos e não sabemos nem como ajudar um filho. Esses tempos atrás eu fui visitar uma família e o pai tinha um filho com déficit de atenção, não conseguia aprender, então o menino não conseguia aprender, ele arrancava da cinta, espancava o filho e batia, você tem que aprender, você é burro. Ele só tinha déficit de atenção, a gente não entende, não estudou, não sabe. Então nós temos que entender que é preciso a importância dessa palavra, desse ensino, para você aprender a lidar com esse gigante. Então a pessoa nasce com esse tipo de deficiência, e frequentemente com o irmão ou irmã, e tais comparações pode abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida da pessoa. Você sabia, pai, que nós temos esse costume de comparar um filho com outro, mas isso provoca rejeição e provoca dor nos filhos, e aí o filho começa a se cortar, o pai vai, meu Deus do céu, o que é isso? Talvez fruto de uma comparação do pai, porque o outro já isso, o outro é aquilo, o outro dorme, você não dorme, o outro estuda, você não estuda. A gente tem que procurar a sabedoria de Deus para proteger as emoções dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Senão nós seremos auxiliares desse gigante na obra de destruição da vida dos nossos queridos. E a gente entende que o abuso, abandono, morte de um dos pais pode causar rejeição. É uma doideira? Porque o pai morre e o filho fala assim, meu pai me abandonou. Ele não escolheu morrer, mas o filho entende que o pai morreu e abandonou, sente rejeitado. A mãe morre, a filha, minha mãe me abandonou, a mãe não queria morrer, mas o filho sente. Nós somos seres emocionais, nós sentimos emoções. Desde o ventre da nossa mãe, nossas emoções são afloradas. Então, rejeição, todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional, esse tipo de abuso, retenção de amor, plantam sementes de rejeição na vida da pessoa. E quando essas coisas acontecem na vida das pessoas, elas desenvolvem o quê? Aqui é importante entender, porque agora vem os sintomas de uma pessoa com semente de rejeição. O que eu vou falar aqui são resultados da raiz de rejeição. Por exemplo, rebelião. Normalmente a pessoa rebelde é uma pessoa com muito sentimento de rejeição dentro de si. Foi muito rejeitada.
A pessoa irada demais, fruto de rejeição. Amargurada. E até a gente tem que tomar cuidado com essas questões de emoções. A gente estava estudando ontem, eu já tinha feito um estudo alguma vez. Cada emoção está ligada a algum tipo de doença física nossa. Como disse o Milton, isso não é uma coisa certa, 100%. Mas, por exemplo, uma pessoa que sofre, eu arrisco a dizer que uma pessoa que sofre de problemas renais, provavelmente é uma pessoa que emocionalmente ela não consegue filtrar, lidar com certas situações. Um casamento ruim, um filho problemático, ela vai ter problemas nos seus rins. A emoção, ela está ligada ao nosso corpo. Por isso precisamos buscar vencer os gigantes e ter emoções sadias. Senão, cada emoção dessa que a gente tem, amargura, culpa, inferioridade, que é fruto de rejeição, vira numa doença física. Por exemplo, não é todo o caso, e nem sou médico para dizer isso, mas vamos arriscar dizer que o diabetes é fruto de uma pessoa amarga e não perdoadora. Essa emoção de amargura transmite para o teu corpo que precisa de muito doce, muito açúcar. Você está muito amargo e o corpo começa a produzir em excesso. E aí vem o diabetes. Nem todo caso é isso, mas em alguns casos é isso. Por isso, emoções sadias, corpo sadio. Você pode repetir isso? E eu vou dizer outra coisa para você forte. Que não existe uma espiritualidade sadia sem uma emoção sadia. Você não vai ter uma vida espiritual de qualidade se as suas emoções não forem de qualidade. Por quê? Está tudo ligado, corpo, alma e espírito. Não adianta eu só ser espiritual, mas emocional eu não ter cuidado, porque aí eu vou afetar meu físico. Então nós temos que aprender, por exemplo, a culpa, a pessoa que se sente culpada, fruto de rejeição. Inferioridade, fruto de rejeição. Uma autoimagem pobre, fruto de rejeição. Crítica, pessoa muito crítica, fruto de rejeição. Medo de todos os tipos, fruto de rejeição. Desesperança, pessoa defensiva, está sempre na defensiva. Pessoas muito rígidas e duras. Pessoas muito desconfiadas. Pessoas dadas a muita competição, a muito ciúme, a muito perfeccionismo. Isso está ligado a esse gigante. Você vê o que esse gigante vai causando? Vira um leque de coisas ruins. Lembra da cerca que eu falei? São os palanques que ele vai colocando e depois vem o arame farpado. Dali você não passa. É culpa, é ira, mágoa, ressentimento. Tudo fruto da rejeição. Você quer ter filhos? Comece desde cedo primeiro curando sua emoção. Você começa a armar uma brigaceira com a tua mulher, com aquela criança lá dentro. Que jeito vai nascer essa criança? Se a tua casa está uma confusão e você já vai gerar um filho dentro dessa confusão, cria um clima primeiro, emocional, espiritual, e vai vir uma pessoa 100% sadia, eu te garanto em nome de Jesus. Qualquer pessoa que se sente rejeitada pode desenvolver um desses comportamentos, mas eu tenho uma boa notícia: se você é alguém que foi rejeitado nessa vida, saiba que você não é a única pessoa que passou por isso. Você não é o único que foi rejeitado ou está sendo rejeitado. A rejeição fez parte ativa na vida de Jesus. E aqui eu quero passar esse primeiro gigante, Isaías 53:3. 400 anos antes de Jesus nascer, o profeta profetizou de como ele seria rejeitado. Olha o que diz: ele era desprezado, rejeitado, falando de Jesus. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. E tem um versículo que diz assim: não tinha beleza nenhuma que nos atraísse nele. Jesus foi rejeitado, mas ele soube lidar com a rejeição.
ele soube vencer esse gigante na sua vida. Se você é rejeitado, você deve tratar essa rejeição. Se está paralisado com medo de ser rejeitado por alguma atitude sua, é preciso aplicar fé para vencer esse gigante. Queridos, eu quero dar um conselho para você. Normalmente quem tem medo de ser rejeitado, são pessoas muito inteligentes, são pessoas de muita habilidade, são pessoas de ideias muito boas, são pessoas muito capazes. Mas esse gigante chega para essas pessoas e coloca dentro delas algo que faz com que elas não façam nada, não desenvolvam um dom, um talento, não abram um comércio, não faça alguma coisa na igreja, não empreenda nada, com medo: eu vou ser rejeitado, por isso eu não vou fazer. Por isso que nós temos que vencer esse gigante, porque ele é capaz de nos levar para a pobreza também, porque a pessoa fica com medo de ser rejeitado. Então, se você não empreende nada na vida com medo de ser rejeitado, trate isso. Se você foi rejeitado e isso está afetando seu relacionamento, sua vida espiritual, qualquer área da sua vida, trate isso. Como que eu trato isso? Primeiro você tem que buscar autoconhecimento, você precisa descobrir em que áreas, quem, quando, onde, por quê. Pedir luz ao Espírito Santo, ir para a palavra. Aprender como vencer esse gigante e aplicar fé. Sabe, muitas vezes na vida a gente vai sentir medo de ser rejeitado, porque as pessoas nos rejeitam no trânsito, nos rejeitam toda hora, todo dia. Um vendedor, se ele tivesse medo de ser rejeitado, ele não saía vender. Concorda comigo? Porque um vendedor é rejeitado quantas vezes por dia? Então, a gente, se tiver medo de ser rejeitado, um cantor nunca vai cantar. Se você tiver medo de ser rejeitado, nunca o escritor vai escrever um livro. Você nunca vai falar em público. E esse gigante vai ficar falando no teu ouvido que você vai ser rejeitado e isso vai doer. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é para obter prazer ou fugir da dor. Tudo que o ser humano faz, ele faz com objetivo. Eu quero ter prazer e eu quero fugir da dor. E se eu sinto que em um determinado momento eu vou ser rejeitado, ou eu penso, ou o diabo coloca na minha mente: não faça, que não vão aceitar isso, você nunca vai empreender, nunca vai fazer, e o mundo nunca vai ver do que você seria capaz. Esse gigante vai vencer. Você sabia que o cemitério é o lugar mais rico? Não é o Banco Central que é o lugar mais rico do Brasil, é o cemitério da saudade ali. Porque para o cemitério vão prédios que não foram construídos porque pessoas tiveram medo de ser rejeitados no seu projeto. Porque para o cemitério vão famílias que não foram formadas porque tem gente que tem medo de casar porque vai ser rejeitado. Pelo cemitério vão muitas igrejas que não foram construídas porque a pessoa acreditou que ia ser rejeitado. Se você tem medo, meu irmão, aplica a fé e com rejeição. Meu Jesus foi rejeitado e foi até o fim. Se eu for rejeitado, eu vou saber lidar com isso. Deus vai me dar força para vencer isso. Não importa, realize seus sonhos, seus projetos. Se te rejeitar no meio do caminho, você está protegido, você tem um escudo, o escudo da fé, da palavra de Deus. Pessoas rejeitadas rejeitam os outros, então não rejeite ninguém, aceite as pessoas como elas são, aceite seu marido como ele é, aceite seu pastor como ele é, aceite sua esposa como ele é, aceite as pessoas como elas são diferentes mesmo. E como eu disse aqui, são as pessoas muito inteligentes. Irmão, às vezes, eu vejo, falando da área da música, né? Eu sempre falo da área da música. Às vezes tem gente que não canta nada, agora não grava CD mais, né? Mas não canta nada, mas ele acredita em si, não tem medo de ser rejeitado, grava aquela coisa horrível e vende para todo mundo. Aí tem um cara, quantas pessoas que canta bem, bonito, lindo, maravilhoso, eu já falei, grava um CD, Deus o livre. Você viu isso? É que eu... O que é isso? Medo de ser rejeitado. Então é um gigante que
faz você levar para o túmulo muita riqueza. E eu quero dizer para você, não sei você, mas eu quero ir para o túmulo sem nenhuma riqueza dentro de mim. Quero deixar todas as riquezas aqui. Quero deixar livro escrito, igreja construída, líderes formados. Quero deixar aqui as riquezas que Deus colocou dentro de mim. O cemitério não precisa de riqueza, esse mundo precisa. E se você não fizer, vai ficar faltando, porque às vezes Deus colocou você para fazer, você não fez, e ninguém vai fazer no teu lugar, vai ficar faltando. Consegue entender isso? Diga amém. Agora vamos para o segundo gigante, a humilhação. Ser humilhado é ser considerado inferior ao que você realmente é. E essa passagem que nós lemos aqui de Agar, para começar, há pessoas que não fazem nada, não movem um passo, não fazem nada, não é por medo da rejeição, é por medo de humilhação. Pessoas que têm medo de ser humilhadas, porque a humilhação para elas causa muita dor, em algum momento ela foi humilhada. Ninguém de nós gosta de ser humilhado, mas a maioria de nós lida bem com isso. Se você for humilhado, você passa por cima. Mas tem pessoas que elas nem dão um passo com medo de serem humilhadas. Talvez foram e são traumatizadas com isso. Agar, ela já era uma escrava. Ela foi escolhida por Sara para dar um filho para Abraão que ela não podia dar. E ela então, num determinado momento da vida, que Deus cumpriu a promessa na vida de Sara, ela pega e fala para Abraão, despede Agar, manda ela embora, porque o filho dela, isso, aquilo, e Abraão manda ela embora então, e ela é humilhada. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, como lidar com a humilhação? Quando você for humilhado, saia do meio do conflito um pouco para refrescar sua cabeça e ouvir a Deus. O que Deus vai falar a respeito daquilo? Agar foi para o deserto, ela afastou do conflito. Você foi humilhado, fica quieto, sai fora um pouco e vai orar ao Senhor. Deus, como eu reajo diante dessa humilhação que eu sofri, desse chefe, dessa empresa, dessa pessoa? E ela chegou lá e ela teve uma experiência sobrenatural. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes Deus não falará o que você gostaria de ouvir. Outras vezes entendemos que o período de humilhação vai durar um pouquinho mais. Agar voltou para casa até o dia que Deus a enviou para outro local e ela foi honrada. E se você está sendo humilhado de uma maneira que você não merece, entenda uma coisa, a Bíblia diz que aquele que é humilhado, ele vai ser exaltado. Entenda que depois de uma humilhação, vem a exaltação. Então, não tenha medo da humilhação. Às vezes, você é aquela pessoa que não sai para vender, não faz nada porque você tem medo de ser humilhado. E normalmente as pessoas que têm medo de ser humilhadas são pessoas altamente capacitadas. São pessoas que têm tudo, foram dotadas por Deus de toda a capacidade física, emocional e espiritual que precisavam para vencer. Mas pelo medo de ser humilhado, as travas, é um gigante. Irmãos, a mente da gente, o emocional da gente é um terreno que ninguém pisa. É uma coisa muito forte o emocional da gente. Não é porque ele está lá dentro e a gente disfarça bem que não existe coisas gigantes ali nessa terra. Quando você for humilhado, confia em Deus que Ele está vendo tudo e Ele fará justiça no tempo certo, Ele vai te exaltar. Deus está vendo tudo, deixa Deus vingar, esquece. Jesus, Ele foi o maior exemplo na maneira de lidar com a humilhação. Filipenses 2, de 5 a 10, não sei se tem aqui esse versículo, se puder colocar aqui. Jesus foi o maior exemplo da maneira de lidar com a humilhação, uma das pessoas mais humilhadas. E se você foi humilhado, trate isso na sua vida e siga em frente. Se você simplesmente tem medo de ser humilhado, está paralisado com isso, deve aplicar sua fé para derrubar esse gigante.
Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aí que Jesus era Deus, se humilhou, veio ser um homem e se deixou passar por tudo que passou, mas depois da humilhação terrena, Deus o exaltou, ele está sentado à direita de Deus lá no céu. Quando você passa por um processo de humilhação como cristão, Deus vai te exaltar. Passe o tempo que passar, Deus vai te exaltar, porque Deus não falha. Então, se você é uma pessoa que tem medo de ser humilhado, você precisa tratar isso. Vá para o autoconhecimento. Por que eu tenho medo de ser humilhado? Por que esse gigante está me parando? Por que eu não faço nada por causa disso? Por que a opinião dos outros é tão importante para mim? Por que o que os outros dizem parece que me paralisa? Tem gente que a opinião dos outros domina ele, a respeito de roupa que ele tem que vestir, a respeito de um monte de coisa. Nós precisamos ter personalidade, precisamos ter nossas ideias próprias. Como cristãos, as nossas ideias têm que ser o que a palavra de Deus diz para nós, essa é a nossa regra de conduta. Não tenha medo de ser humilhado se você sabe que está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E se for humilhado, dá graças a Deus, porque você vai ser exaltado. Pergunte a toda pessoa que você considera que teve sucesso, se ela não foi rejeitada muitas vezes antes, se ela não foi humilhada muitas vezes antes. O problema não é se eu vou ser rejeitado, o problema todo é o que eu vou fazer com a rejeição que vão me fazer comigo. O problema não é se eu vou ser humilhado, é o que eu vou fazer com a humilhação. Vou recuar, vou ficar embaixo do pé desse gigante, vou ser um vencido, ou eu vou vencer. O terceiro gigante que eu quero colocar para você chama-se sentimento de abandono. Isaías 46:4 tem uma promessa: até a sua velhice eu serei o mesmo, e ainda até a sua idade avançada eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, eu vos guardarei. Esse sentimento de abandono é muito natural hoje em dia. Eu estou ouvindo alguém conversar. É muito natural hoje em dia ouvirmos falar de rompimentos entre relacionamentos, trocas de parceiros, divórcios. Vivemos num tempo em que os relacionamentos são descartáveis, afinal, ninguém é insubstituível. Nós vivemos um tempo da sociedade líquida, tudo é líquido. Tudo hoje parece ser como aquele copinho que a gente toma café, amassa e joga, é descartável. Maridos parecem ser descartáveis, esposas parecem ser descartáveis, pastores parecem ser descartáveis, igrejas parecem ser descartáveis, empresas parecem ser, tudo parece ser descartável. E é dentro desse cenário que as pessoas que mais sofrem com isso são aquelas que, pasmem vocês, quem sofre muito com esse sentimento de abandono são as pessoas que gostam de se relacionar. São as pessoas que elas têm prazer em ter amigos, em ter amizades. Elas parecem que não conseguem viver sem ter amigos, sem estar rodeado de pessoas. Elas acreditam muito nas pessoas, elas se entregam completamente, elas precisam de afeto. E nesse mundo líquido hoje, onde as pessoas só se interessam pelos outros, pelo que os outros podem lhe oferecer,
Há sempre essas amizades só com segundas intenções e interesses, porque essa é a marca dos relacionamentos de hoje. O que é que você pode me oferecer? Você é teu amigo, mas o que é que você pode me oferecer? E essas pessoas que têm esse desejo de ter amigo, gostam de se relacionar, gostam de se abrir, gostam que os outros se abram com ela, gostam do toque, gostam de que os outros abracem ela e tudo, essas pessoas sofrem muito, porque constantemente elas se sentem abandonadas. É o teu filho lá no colégio, que arruma os amiguinhos, de repente o amiguinho troca ele por outra, a amiguinha troca ele por outra, os adolescentes sofrem com isso, os irmãos sofrem com isso na igreja. É aquele sentimento, é um gigante que se levanta e diz assim: eu estou sozinho na pista, eu não tenho ninguém, eu fui abandonado. Aquele sentimento, um sentimento meio assim, de que foi abandonado, e isso dói como a rejeição. A Bíblia fala de um Deus constante, diga comigo, constante, né? Um Deus constante em amor, um Deus que mesmo depois de ter sido trocado, traído, blasfemado, atraiu o seu povo pelo amor, pela fidelidade a seu nome e as suas promessas. Deus não tem essa variação. Deus não está interessado no que eu posso oferecer. Eu vou ser seu amigo se o seu dízimo for alto. Eu vou ser seu amigo, eu vou te amar se você fizer as coisas. Deus não é assim, Deus é constante. A Bíblia diz que mesmo quando a gente não é fiel, Deus continua sendo fiel. Então a gente pode confiar em Deus para ser o nosso amigo, Ele nunca nos abandonará. Então isso é importante, mas nós não vivemos no céu ainda, nós vivemos no mundo onde você tem um gato, você não tem nada, ninguém liga para você. Você arrumou um gato sarnento, já tem alguém querendo tomar aquele gato. Poxa, se ele tem esse gato, deve ter algum valor. Não é verdade? Você tem um cachorrinho lá, vira-lata, alguém já está querendo tomar seu cachorrinho, já está interessado naquilo, estão fazendo amizades para tomar aquilo de você. Infelizmente é assim. Então, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Nós vamos ler esse texto aqui de Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, Deus diz: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essas pessoas sofrem muito na igreja, porque elas querem toque, tapinha nas costas, aperto de mão. Para elas é importante um abraço, um aperto de mão. Meu irmão, se ninguém me abraçar, se ninguém apertar minha mão, a vida continua normal. Mas tem gente que se não receber um tapinha nas costas, são esse tipo de pessoa que se sente muito, que o gigante do abandono procura para amarrar a vida. Porque para elas isso é importante. Para elas isso é essencial. Que alguém a olhe, que alguém seja amigo dela. Um dia arrumei uma confusão aqui, porque tinha um irmão da igreja que ele queria ser meu amigo. Mas amigo assim, de pescar junto, ele queria forçar uma barra, que a gente fosse amiguinho. E a apóstolo um dia viu, dois irmãos assim, e eu entendi que era isso, eles se sentiam abandonados por mim, porque eles acho que queriam que eu fosse jogar boliche com eles, que eu fosse pescar, que eu fizesse o que o pai deles não fizeram e tudo, e eu, infelizmente, não podia, eu fazia algumas coisas pela nossa amizade, mas isso eu não fazia. Então, um dia a coisa pegou no meu escritório, e você é seu amigo, você não quer ser meu amigo, não sei o que, eu vou sair da igreja e tal. É o gigante, né? É aquela pessoa que está sempre cobrando da esposa, você está cobrando do marido, está cobrando das pessoas um contato físico. Tem não sei de onde, que tinha um bordão, acho que era num desenho animado, que dizia assim: tem que me amar, tem que me amar, tem que me amar. Qual que é? Baby dinossauro.
Essas pessoas se sentem abandonadas são os babies dinossáuricos. E você que é pai, olha eu falando com os pais aqui, ó. Logo eu. Você que é pai, você tem que, se o seu filho é assim, mesmo que você seja grosso, igual a subir de papudo, mesmo que você seja grosso, irmão, deixa a grossura de lado, abraça seu filho, apalpa as bochechas dele, passa a mão na cabeça dele, amassa teu filho, tua filha, porque isso é importante. Se você não fizer isso, ele vai se sentir abandonado por você. Você sabe por que muitas moças estão sentadas no colo de muitos homens por aí, nas baladas da vida? Você chega lá, está sentado no colo de pelo menos meia dúzia numa noite, porque o pai não pegou no colo. São pessoas que têm necessidade de toques físicos, de abraço, e o pai não deu, a mãe não deu. E aí o que acontece? Ele vai compensar em outros braços. É por isso que o traficante consegue passar a droga dele fácil, porque ele sabe que as pessoas estão se sentindo abandonadas e ele chega. É por isso que o crime recruta tantos jovens hoje, porque esses jovens se sentem abandonados. Então é importante você ver se a sua esposa tem essa necessidade, abraça muito. Se o seu marido tem, então, irmã, abraça. Ah, mas já estou 40 anos aí, o que é isso? Eu nunca abracei, vou abraçar agora. Ele pode estar se sentindo abandonado, e sempre tem alguém querendo um abandonado por aí. Está abandonado? Vem cá. Às vezes tem umas pessoas assim que vou falar não. Você não tem filho assim, que ele chega assim e vai se encostando e pega e não sei o que e tal. Irmão, se atira e pega também. Porque precisa. Senão vai se sentir, o gigante levanta, tá vendo? Você está abandonado, seu pai não liga para você, não dá nem um toquinho em você, não passa a mão na cabeça, não abraça você, não sei o que e tal. Essa pessoa não tem em casa, não tem do marido, não tem da esposa, onde é que ele vai arrumar aquilo? Ele precisa daquilo. O gigante disse, você precisa disso. E não tem coisa mais horrível do que aquele momento que você se sente abandonado. E aí na igreja a gente vê muita gente que faz aquele beijo assim, né? Eu peguei uma gripe, fiquei uma semana em casa, ninguém me ligou. São essas pessoas, tem gente que dá graça que ninguém ligou. É ou não é? Estou mentindo? Tem gente que fala, graças a Deus, ninguém veio encheu. Não, esse tipo de gente que se sente abandonado, o gigante fala, está vendo? Que igreja que você está, dá teu dízimo, dá tua oferta, e não sei o quê, tanto blá 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 de amor, você está aí, ó, faz um dia que você está doendo, ninguém ligou. É o gigante, tira você da fé, tira você da comunhão, porque você se sente abandonado, irmão. Entenda uma coisa, ninguém vai suprir a nossa carência 100%. Nenhum pastor na face da terra vai suprir tua carência, nenhuma esposa vai suprir, nenhum marido vai suprir, nenhum pai, nenhuma mãe vai suprir 100%. Quem vai suprir 100% é Deus. A gente dá o que pode, a gente dá o que tem, a gente dá o que aprendeu. Mas Deus, Ele é constante, Ele nunca vai te abandonar. Vamos vencer esse gigante? Indo para o final agora, o outro gigante se chama o desamparo. É diferente da pessoa abandonada, o desamparado. O desamparo causa uma sensação terrível de abandono, solidão, medo, tristeza. Pessoas que se sentem assim acham que estão carentes de pessoas que cuidam delas e sentem falta de carinho e de cuidado.
constantemente sentem a sensação de serem órfãos, muito medo de estarem sozinhos. Exemplos de situações que nos fazem sentir isso: abandono de amigos que achávamos que eram íntimos, quebra de aliança de casamento, abandono de pai ou de mãe, desamparo financeiro, relacionamentos em que há quebra de expectativa e tantas outras aí. Mas Hebreus 15:3 tem uma promessa de Deus: não te deixarei, jamais, jamais te desampararei. Ser abandonado não é legal. Se você passa ou passou por isso, não esqueça do amor leal e constante de Deus. Ele nunca vai deixar você independente das circunstâncias. Apegue-se a Ele com intensidade de todo o seu coração, alma e entendimento. Ele é o nosso Pai, imutável, eterno, amoroso. A pessoa que se sente desamparada, é diferente de se sentir abandonada. A pessoa que se sente que ela não é amparada, ela começa a fazer uma coisa. Ela começa a usar de muita manipulação para conseguir ser amparada. Sabe aquele filho, aquela filha, que ele constantemente fica doente só para receber o cuidado do pai e da mãe, o amparo? E aí a gente poderia ver um tanto de manipulação que as pessoas fazem para serem amparadas. Esse gigante nos torna em pessoas manipuladoras. Não é uma coisa espontânea, não é um amparo espontâneo. Eu sinto tanto desamparo, eu sinto que não sou cuidado, eu sinto que não sou amparado, então eu vou inventar uma maneira de provocar um cuidado sobre a minha vida. E aí você ouve aquela pessoa que ela conta 2 horas de desgraça para você, da vida dela, só para você no final falar: tadinho. Pessoas que provocam, que manipulam a maneira de serem amparados. Nosso apoio e amparo, como eu disse agora há pouco, não vem do homem, do emprego, dos laços afetivos, mas vem de Deus e de seus braços eternos. Talvez resolver nossos problemas interiores relacionados ao desamparo é uma questão de ajustar o foco e olhar para Deus como fonte da nossa segurança, como a nossa rocha inabalável nas nossas vidas, ao invés do que aconteceu. Então, queridos, volto a dizer, ninguém vai conseguir nos amparar 100%. Ninguém vai nos conseguir dar essa segurança que a gente quer ter 100%, nem marido, nem esposo, nem pastor, nem ninguém, nem discipulador, nem patrão, nem pai, nem mãe. A gente dá o amparo que tem, que pode, que sabe, mas Deus, Ele nunca vai te desamparar. Por isso você tem que depender dEle e não de homens ou de mulheres. O que vem de homem, o que vem do teu pastor, o que vem de gente, amém. Mas eu vou depender totalmente de Deus. Ele sabe do que eu preciso e Ele tem o que eu preciso e Ele vai me amparar. Fechando aqui, o 4º gigante, o 5º gigante, a traição. Irmãos, não existe nada mais doloroso para parar uma pessoa do que traição. Não estou falando só infidelidade conjugal, não. Todo tipo de traição. É um gigante poderoso esse. Muita gente, todo conflito de algumas pessoas está envolvido no medo de ser traído, no medo de ser enganado, no medo de ser passado para trás. A pessoa não se relaciona com medo de ser traído, de ser passado para trás. A pessoa não faz amigos por causa de ter medo de não ser traído. A pessoa não casa, a pessoa não namora. A pessoa não se entrega. A pessoa às vezes nem é tão confortável dentro de uma igreja, porque ela olha para o pastor e fala: mais cedo ou mais tarde ele vai me trair. Mais cedo ou mais tarde esse pastor vai fazer alguma coisa que eu não vou gostar. E ele não consegue se sentir confortável dentro de uma igreja.
Mas nós temos que entender que Jesus, ele foi traído por Judas, ele foi traído por Pedro, ele foi traído pelo seu povo, e ele foi testado ferozmente pelo reino das trevas. E fechando aqui a respeito de Judas, vamos ver 4 coisas que às vezes passam despercebido. Judas, ele era altamente comprometido com Jesus. Judas, ele estava comprometido com a causa de Jesus. Ele foi um dos 12. Ele andou 3 anos com Jesus. Outra coisa que nós aprendemos de Judas é que ele recebeu uma tremenda oportunidade. Você já pensou, irmão, quem aqui não gostaria da oportunidade de você caminhar 3 anos ao lado de Jesus, do Filho de Deus na terra? Ele recebeu a maior de todas as oportunidades. E às vezes nossos filhos, a gente não entende, muitos de nós não entendemos nossos filhos. Meu Deus do céu, quanta oportunidade esse filho, essa filha teve, e deu no que deu. E aí vem as perguntas do gigante: onde foi que você errou? O que é mais que você deveria ter feito e não fez? Será que eu falhei no ensino? Será que eu falhei no exemplo? Será que nós deveríamos ter mergulhado nosso filho ou filha ou amigo ou num ambiente diferente? Mas Judas nos ensina que nem mesmo o melhor exemplo, a evidência mais convincente, os melhores ensinamentos, o melhor ambiente para a incubação da fé não pode em si e por si mesmo mudar o coração humano. Judas andou com Jesus, teve um bom ambiente, andou com o Filho de Deus, teve bom exemplo, ouviu o melhor, viu o melhor, teve o melhor exemplo e deu no que deu. Porque o coração humano, a emoção humana é terreno que ninguém pisa, como diz o profeta, é enganoso. Ele só torna um coração verdadeiro quando ele passa pelo processo do novo nascimento, da conversão. Aí o nosso coração se torna um coração segundo o coração de Deus. E se você realmente vai se sentir traído por um filho, traída pela filha, traído por um amigo, traído por aquele, Jesus foi traído, mas Jesus lidou com a traição. Você sabe por que essas coisas não mexiam com Jesus, não traumatizavam Jesus? Porque Jesus conhecia a natureza humana. Se você for uma pessoa que conhece a natureza humana, Jesus sabia que aquele povo, que quando ele estava entrando em Jerusalém, montado no burrinho, e aquele povo jogava roupa, jogava palmas e mantos, e dizia: vamos fazê-lo rei, é o nosso rei, é o rei dos judeus, vamos fazer rei, e cantavam e adoravam ele. Jesus sabia que daqui uns dias eram os mesmos que iam dizer: crucifica-o, crucifica-o. Então, se você conhece a natureza humana, você não vai se frustrar com o marido, com a esposa, com o pai, com mãe, com amigo, com patrão, com irmão de igreja. Você sabe que a natureza humana é assim. E se eu for traído, eu vou saber lidar com isso. Deus vai me dar condições. Isso não vai me parar, esse gigante não vai botar a mão no meu peito e falar: tua vida acabou nesse momento que você foi traído. Não. Porque a gente é que tem que tomar a decisão. Judas fez uma escolha. Ele decidiu. Ah, apóstolo, mas estava escrito que ele ia trair. Estava escrito, mas ele decidiu. Ele podia ter decidido o contrário. Judas fez uma escolha e Judas alcançou um resultado. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o quão você foi traído na vida, e se serve de consolo para você, eu sei bem o que é isso. Dói muito, é um gigante muito grande, que se você não tomar cuidado, ele te fere, te deixa ajoelhado e sangrando o resto da vida, doendo pelo que fizeram com você. Mas é um gigante que nós podemos vencer em nome de Jesus. Quero convidar você a se pôr em pé, pedir ao pessoal do louvor. Gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos e por um minuto aí, os olhos fechados, mas com os olhos do Espírito aberto, tente imaginar
Qual desses 5 gigantes está com a mão no teu peito aí, invisível? Qual desses 5 demônios do inferno que o diabo mandou lá do fogo está com a mão no teu peito parando a tua vida? É porque você foi rejeitado, não foi aceito por causa da tua cor, por causa da tua idade, por causa da tua falta de dinheiro, da tua falta de estudo. É isso que está amargando você? Se é ele, eu quero que você diga para ele, aí no seu pensamento, aí no seu mundo, fala para ele, você vai cair hoje. Quem sabe é o gigante, o demônio da humilhação. Eu fui humilhado, eu fui envergonhado, eu fui abusado. Ou é o medo da humilhação, e esse gigante está com a mão no teu peito, parou tua vida. Se é, fala para ele, você vai cair hoje. É um sentimento de abandono. Talvez você é uma pessoa já de idade, está aqui. Você sente que os filhos abandonaram, os netos não vão na tua casa, os irmãos. Esse gigante está com a mão no teu peito, fazendo você sentir esse sentimento de que é uma pessoa abandonada. Ou é o gigante do desamparo. Ai, não tenho ninguém por mim, não tenho amigos importantes, me sinto desamparado, por isso não posso seguir em frente. Cuidado com essa voz que fala no teu ouvido essas coisas. Certamente não é a voz do Espírito Santo. Se é isso, fala para ele, você vai cair hoje. Ou talvez é o gigante da traição. Talvez você sofreu traição conjugal mesmo, ou uma traição no namoro, no noivado. Ou talvez foi uma traição de amizade. Talvez foi uma traição de parentes. Gente amou para você, você realmente foi vítima. Você está cheio de amargura aí dentro, cheio de raiva, cheio de desejo de vingança, cheio de uma energia ruim. E talvez você vem no culto e sente essa coisa gostosa aqui, mas quando volta no outro dia está tudo ruim de novo. É porque esse gigante foi com você. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, veja a tua frente. Eu quero que você veja aquele que é maior do que esses gigantes, que é Jesus, vindo agora e botando por terra um por um. Sabe como é que Davi venceu o gigante? Ele falou com o gigante. Ele falou em circunciso: hoje você vai cair nesse campo de batalha. Incircunciso, quem é você para se levantar contra o povo de Deus? Incircunciso, quem é você para humilhar o povo escolhido do Senhor? Quem é você para desafiar? Hoje você vai ficar, e a sua cabeça vai ser separada do seu corpo, e hoje as aves do céu vão comer a sua carne, seu atrevido. Ele falou, ele profetizou, ele declarou. Se você não fizer isso, esse gigante vai continuar e vai sair daqui com você, e vai chegar em casa com você, e vai passar essa semana com você, e não vai ser legal. Você tem que tomar uma atitude de Davi nessa noite. Fala com ele: rejeição, quem é você para me tirar alegria, para me tirar paz? Medo, quem é você para me tirar paz? Sentimento de abandono, traição, quem você pensa que é para ficar na minha cabeça me torturando com essa culpa?
Hoje você vai ficar no chão dessa igreja. Hoje as aves do céu vão comer sua carne. Hoje vai cair por terra a minha vergonha, o meu opróbrio. Hoje vai cair essa doença. Hoje vai cair essa enfermidade. Hoje vai cair essa estagnação. Hoje vai cair essa cerca que você colocou. Hoje vai ficar aqui, eu não aceito mais. Eu não aceito mais ficar mendigando carinho, ficar mendigando atenção, ficar de vítima aqui, vítima ali, e você ficar crescendo para cima de mim todo dia, e eu ficando pequenininho diante dessa situação. Você vai cair hoje, gigante do inferno. Meu Deus vai contra você. Meu Deus vai contra você nessa noite. Ansiedade, medo, pânico, rejeição, seja qual for o sentimento que está aí doendo, que é mais fácil você cortar a mão, dói menos do que isso que está cortando a tua alma. Esse gigante está aí passando gilete na tua emoção, esses pensamentos sombrios, esses sentimentos negativos, esse peso nas costas, essa angústia, essa raiva, fica culpando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. Tem que acabar hoje, gigante. Você vai cair. Quem é você, incircunciso do inferno? Você vai cair da minha vida hoje. Você vai sair do meu casamento. Você vai sair da minha família. Você vai sair e eu vou romper. Nós vamos cantar e você vai fazer isso, cantando, louvando, vai declarar, e depois nós vamos orar, e você vai fazer guerra. É você, não sou eu. Ninguém pode guerrear por você nessa hora. É você que precisa guerrear. Ou amanhã vai estar tudo igual, depois da manhã pior ainda. Ou você vence ou você é vencido. Ou você vence isso, ou você vence a rejeição, ou a rejeição vence você. Ou você vence esse sentimento de abandono, ou ele vai vencer você. Você vai ser um eterno coitadinho, judiação, ninguém me ama. Você é amado do Pai. Deus não vai te desamparar. Ainda que a mãe esqueça do filho, Deus não esquecerá de mim nem de você.
profético aqui. Diga comigo assim: em nome de Jesus, todos estes gigantes ficam por terra. Hoje, agora, cai por terra neste campo de batalha. É hoje, é agora, está por terra. Senhor meu Deus, eu peço perdão ao Senhor por ter vivido debaixo do domínio destes gigantes, mas nesta noite eu rejeito, eu não quero mais. Eu declaro que eu estou livre emocionalmente, eu estou livre espiritualmente, eu estou livre mentalmente, eu estou livre. Toda rejeição sai agora, todo sentimento de abandono sai agora, todo sentimento de desamparo sai agora, todo sentimento de humilhação sai agora, em nome de Jesus. Todo efeito de traições, de punhaladas, em nome de Jesus, sai agora. Eu libero perdão, estou liberando perdão, eu estou enviando perdão agora, em nome de Jesus. É uma decisão, e eu decido agora perdoar, e eu declaro que eu estou livre, 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 livre. Diga assim: todo peso já saiu, eu estou leve. Diga assim: eu vou aceitar, eu vou amar com o amor de Deus, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus pela tua vitória. Aplauda o Senhor pela tua vitória, pela tua vitória. O gigante está por terra, caiu. As aves do céu vão comer a sua carne hoje. Você está livre. O amor de Deus enche o teu coração. O amor de Deus enche o teu coração. O amor de Deus enche o teu coração. O amor de Deus enche a tua mente. O amor de Deus enche todo o teu ser. Receba a cura, 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 receba a cura. Ser curado, ser curado, ser curado, ser curado, ser curado agora, 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 agora. O amor de Deus já está em mim. Aleluia. Você está cheio do amor de Deus. Macho que está aqui, Deus te dá poder para você abraçar a tua esposa, demonstrar amor por ela. Mulher que está aqui, baixa um pouco. Mulher que está aqui, Deus te dá graça para você demonstrar sentimento pela sua família. Filho que está aqui, Deus te capacita para demonstrar amor pelos seus pais. É o amor de Deus. Você não está mais pobre de amor, você está rico. Tem amor aí dentro de você. Tem amor para estar sendo crucificado, furado e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Fala: eu conheço a natureza humana. Fala comigo: eu conheço a natureza humana e não vou me frustrar com as pessoas. Antes de eu dar a bênção apostólica, alguém aqui que quer receber Jesus como seu Salvador nesse último instante do culto, você ainda não recebeu e quer receber, dá um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você. Alguém que ainda não recebeu, não deixe para amanhã, esse é o momento. Alguém, alguma mulher, alguém aqui à minha esquerda, alguém aqui à minha direita, você ainda não recebeu e você quer receber. Alguém que você quer reconciliar com o Senhor. Você era um soldado ferido, mas você quer voltar às fileiras de batalha, pegar a espada de novo,
Levante a mão. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor, estava afastado dos caminhos de Deus. Todos aqui já estão firmes com Jesus, graças a Deus. Quando você faz isso, você faz uma aliança com o Senhor. Ponta a mão em direção à tua casa e vamos fazer a última oração. Pai querido, leva o teu povo de volta aos lares, Senhor. Livres do perigo, do acidente, da bala perdida e da mão assassina. Abençoa os lares. Que esse culto vá para casa com a gente e fique a semana toda e o mês todo, Senhor, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Todos digam amém. Só uma coisa, irmãos, os visitantes, nossos convidados, têm um cafezinho ali atrás. E a cantina também tem? Legal. Tem o cafezinho do amor, que é só para quem está nos visitando ali, bater um papo. Está lá a obreira Joana, depois a pastora Raquel vai lá. E tem uma cantina lá atrás, muito deliciosa, com coisas deliciosas. Vão em paz, Deus os abençoe. Vamos dar um aplauso final ao Senhor. Se alguém precisar de alguma coisa, estamos aqui na frente.